Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso de número 19. Diz-nos assim as Sagradas Escrituras: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Eu quero convidar você a uma breve reflexão. Como seria ou como estaria a sua vida hoje se durante a trajetória da sua vida todas as decisões que você tomou até aqui fossem inalteradas, irreversíveis? Conseguiu imaginar? É exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, submisso a este tema: recomeços. E eu começo tentando propor respostas à própria pergunta que eu fiz. Como que seria a vida se todas as nossas decisões fossem irreversíveis, inalteradas, se nós não pudéssemos recomeçar, se nós não pudéssemos tentar novamente? Eu penso que se não houvessem recomeços, nós viveríamos sozinhos. Porque não é possível nutrirmos relacionamentos de amor e afeto sem em algum momento dessa trajetória nós não nos ferirmos mutuamente. Imagine você ferir aquele a quem você ama e não ter a oportunidade de voltar e propor a partir do arrependimento um recomeço. Então eu penso que se nós não tivéssemos esse ambiente de voltar e tentar e recomeçar, viveríamos sozinhos. Acredito também que se não tivéssemos recomeços, nós estaríamos condenados a viver nas circunstâncias definidas pelas decisões erradas que nós cometemos no passado. E por decisões erradas aqui eu não me refiro a pecados, mas a erros, a equívocos, fruto de um processo natural de aprendizado da vida e na vida. Porque o que é o erro senão nós, em algum momento ou em alguma situação, por falta de experiência ou por falta de informação, tomarmos então uma decisão e falharmos. Por isso que com a possibilidade de recomeços, eu posso dizer: olha, eu decidi entrar nessa sociedade, mas agora, numa nova avaliação, eu decido sair dessa sociedade. Eu decidi comprar esse veículo, mas agora, numa nova reflexão, eu dou um passo atrás e decido vender esse veículo. E quando eu tomo uma decisão diferente, quando eu dou um passo atrás, eu reavalio as circunstâncias da minha vida, a partir desta reavaliação e dessa mudança de decisão, se altera. Então, se nós não tivéssemos recomeços, estaríamos, portanto, condenados a viver nessas circunstâncias definidas pelas decisões erradas que nós tomamos no passado. E a minha terceira proposta de resposta a esta pergunta: o que seria da vida se nós não pudéssemos recomeçar? Nós estaríamos condenados a viver vitimados pelos processos de morte desencadeados pelos nossos pecados. Como eu disse, há situações que são fruto do equívoco, do erro, da desinformação. Mas há situações nas nossas vidas que foram acometidas, criadas, não porque nós estávamos desavisados, despreparados,
Há situações nas nossas vidas que não são erros, são sim pecados. Sabíamos que não deveríamos fazer e fizemos. Sabíamos que aquilo era incorreto, mas mesmo assim prosseguimos. Então, se nós não tivéssemos esse ambiente de recomeço, nós estaríamos condenados sim a viver vitimados pelos processos de morte, que são desdobramentos de uma vida no pecado ou uma vida de pecado. Quais seriam, portanto, as consequências de uma vida sem esse ambiente ou essa proposta de recomeços? E talvez numa palavra nós poderíamos resumir como lamentações. Nós viveríamos de lamentações, porque não haveria nada o que fazer senão olhar para a situação e dizer: olha, a única coisa que eu posso fazer nesse instante é lamentar. E é exatamente o que o profeta faz, tanto que o leva a compor um livro que ele o intitula de Lamentações. Ele vem se lamentando, se lamentando, até que ele chega num determinado momento em que ele diz, o texto que nós lemos: lembro-me da minha aflição, lembro-me do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Aí no versículo 21 ele diz: todavia, lembro-me do que pode dar-me esperança. O que pode dar esperança? As misericórdias do Senhor, que são inesgotáveis e se renovam cada manhã. Quem vive de lamento, vive em função do passado. Quem vive de esperança, vive em função do futuro. O correto, portanto, seria olharmos para trás e entendermos o que nos trouxe até aqui, aprender com os erros, mas não ficarmos parados, lamentando, murmurando, esperando a vida nos levar, mas aprendermos a olhar para frente, entendermos que há a cada momento da nossa vida novas oportunidades sendo criadas, e descobrir o que nós podemos fazer para que a nossa vida tenha uma nova configuração a partir do aprendizado dos erros. E são as misericórdias do Senhor que nos dão essa esperança de que as coisas podem mudar, de que as circunstâncias que agora estão configuradas de determinado modo, podem amanhã não estar mais nessa configuração. Pelo menos foi o que eu entendi com o texto. Eu tive a oportunidade de, debruçado sobre este texto, obter uma nova compreensão a respeito das misericórdias do Senhor. Porque o que haviam me ensinado a respeito das misericórdias de Deus é de que as misericórdias, ela deveria ser compreendida a partir da diferenciação de justiça, graça e misericórdia. E naquela ocasião, o pastor Rubens, inclusive, usaram uma ilustração para isso, de um menino levado, sapeca, que lá dentro de casa aprontava todas, e a mãe sempre que podia, como mãe, acobertava daqui, acobertava dali, até um dia em que a paciência da mãe se esgotou, porque chega o dia em que a paciência da mãe se esgota, e a mãe olha para o filho e diz o seguinte, é quase uma sentença de morte: olha, vou falar com teu pai quando teu pai chegar. O menino desesperado se refugia no seu aposento, e fica lá olhando para os céus: pai, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E não adianta, o pai chega. A mãe narra, e o pai então vai ao encontro do filho e diz: filho, sua mãe contou tudo o que aconteceu, e eu quero então te dar uma lição para o resto da sua vida. A espinha do indivíduo já congelou. E falou: vamos comigo para o porão. E ele pensou: agora então. Chegando ao porão, o pai fala assim para o filho: filho, pega aquela cadeira para o papai. Ele vem todo obediente, coloca a cadeira em frente ao pai. E ao pai se direciona para o outro lado do porão e diz: está vendo aquela barra de ferro ali, meu filho? Traz aquela barra de ferro para o papai. Ele vai lá, pega a barra de ferro, traz para o pai.
pensando: Senhor, agora eu sei o que é andar pelo vale da sombra da morte. Que a tua vara não, Senhor. O pai pega o bastão, dá 2 batidinhas na mão, olha para a cadeira e diz: filho, agora eu vou te ensinar o que é justiça. E ele começa a bater na cadeira de maneira feroz, até que aquela cadeira é totalmente desfragmentada diante dos olhos do menino. E ele olha para o menino, segura o bastão e diz: filho, isso é justiça. Ele falou: Senhor, ele estava aquecendo na cadeira e agora vem na minha direção. Justiça é aplicar exatamente uma condenação, uma consequência diante de alguma coisa. Só que essa cadeira não fez nada para merecer isso. Ou fez, filho? Não, Senhor, não fez. Quem fez? Fui eu, pai. Então, filho, isso é misericórdia, porque essa surra quem merecia era você e não a cadeira. Então foi aplicada a justiça, mas não sobre a pessoa que deveria recebê-la. Então, neste ato de transferência, eu estou sendo misericordioso com você. Entendeu, meu filho? Sim, senhor, papai. Agora nós vamos continuar nossa lição lá em cima. Ele falou: pronto, agora não tem escapatória. Subiram, chegaram à cozinha, e o pai falou: eu quero que você vá ao freezer e prepare um pote de sorvete para mim. E o filho, todo cuidadoso, pegou a maior taça, colheu todo o sorvete que poderia caber naquela taça, e então vai em direção ao pai e entrega ao pai. Quando o pai então, em reação, empurra a taça para o filho e diz: é para você, meu filho. E ele fala assim: como assim, papai? Isso é graça. Você não merecia isso agora, você merecia aquela surra que foi direcionada para a cadeira, mas eu fui misericordioso com você e agora estou sendo gracioso com você. Foi assim que eu aprendi e foi assim que eu ensinei. Porque a compreensão que até então eu tinha é de que as misericórdias do Senhor são uma certa forma de passividade de Deus diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados. É como se a cada manhã que Deus renova as suas misericórdias, Ele estivesse recolhendo a sua mão de justiça de sobre nós e dando-nos então, por misericórdia, a oportunidade de viver mais um dia. Só que Jeremias, quando diz que é graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, ele está narrando essa composição do fundo do seu coração no momento em que de fato Israel merecia uma surra. O povo havia abandonado Deus e havia corrido atrás dos ídolos. E Jeremias conta no capítulo 2, versículo 3, que Deus ficou tão zangado, mas tão decepcionado, que chegou a declarar: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. É como se Deus estivesse se direcionando para o povo, dizendo para o povo assim: acordem. As consequências dessa atitude de vocês é morte. E é exatamente isso que acontece. A Babilônia passa por cima de Israel, mata as crianças, mata os idosos, abusa das mulheres, assassina os sacerdotes, sequestra os jovens e aquela liderança intelectual da época e leva como escravo para a Babilônia. E é no meio de tudo isso que Jeremias escreve, capítulo 3, verso 22, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Espera aí, Jeremias, como assim? Como, Jeremias, você vem pronunciar essas palavras no meio do caos? Como num momento de escravidão, de opressão, de dor, de lamento, de perda, você tem a capacidade de olhar para Deus e dizer assim: obrigado, Deus, por suas misericórdias. Foi quando então eu olhei para o texto e aprendi que as misericórdias de Deus não são necessariamente
uma passividade de Deus diante dos nossos erros, diante das nossas falhas, mas as misericórdias de Deus são o ambiente que Deus cria para que nós possamos recomeçar, para que nós possamos tentar novamente. Porque Deus poderia ter posto o dedo na história, aniquilado com Israel, ou então Deus poderia ter posto o dedo na história e alterado o coração de Israel, mas Deus não faz nenhuma coisa nem outra. Deus vai lá para Israel e diz: Israel, acordem. Acordem, porque o caminho que vocês estão trilhando é caminho de morte. Só que Israel não dá ouvidos e colhe consequências dessa desobediência. O povo é trucidado e ali ao chão é obrigado a se olhar no espelho. E é exatamente nesse momento, olhando para trás, que o profeta diz assim: agora eu entendi. É aquilo, é aquela atitude, foi aquele comportamento nosso que nos trouxe até aqui. E então o profeta diz: obrigado, Senhor, obrigado porque os meus olhos se abriram, obrigado porque agora eu consigo ver diante de mim um futuro, obrigado porque agora se renova no meu coração esperança. Por quê? Porque as suas misericórdias estão fazendo exatamente isso a cada manhã, estão abrindo uma janela de Kairós e dando a cada um de nós uma nova chance. Então eu quero convidar você a guardar isso no seu coração. As misericórdias do Senhor são para nós oportunidades de recomeços. As misericórdias de Deus concedem a cada um de nós a chance de nos reconstruirmos, de darmos passos para trás e tomarmos a partir desse novo tempo, deste novo olhar, novos caminhos. É como se Deus olhasse para mim e dissesse assim: Daniel, você vai se manter neste caminho, esse caminho é de morte. E aí, com a minha liberdade, eu escolho manter-me no caminho de morte, e aí eu colho as consequências desse caminho, longe das veredas da justiça, e tenho que administrar as consequências. E Deus então renova as suas misericórdias sobre a minha vida, dando-me uma nova manhã, para que então, administrando as consequências, eu tenha a oportunidade de reavaliar, de alterar o caminho, de metamorfosear a minha mente, o meu coração, as minhas motivações, de tomar um novo caminho, de corrigir aquilo que precisa ser corrigido, de perdoar quem precisa ser perdoado, ou de pedir perdão para quem eu preciso pedir perdão. Então, se pudéssemos resumir tudo aquilo que dissemos até aqui, diria: as misericórdias do Senhor são um ambiente de recomeço. Agora você há de convir comigo que nós somos um pouco dificultosos nesse processo de mudança. Nós, por vezes, mudamos quando nós somos obrigados a mudar. É o sedentário que chega na consulta médica, o médico então olha para ele: olha, meu filho, se você não começar a praticar exercício físico, daqui 12 meses é o seu velório. E aí ele já sai do consultório, passa na primeira loja de tênis, calça o tênis e já vai para casa correndo. Só que nós temos essa tendência de ir esticando o elástico ao máximo, até que ou uma tragédia ou um diagnóstico médico faz a gente mudar. Só que quando a gente muda, quando a gente é obrigado a mudar, na verdade a gente não muda, nós somos mudados. Mas quando eu começo a nutrir um olhar de compreensão de que as misericórdias do Senhor são oportunidades que os céus me dão para que naquele momento eu possa reavaliar a minha vida, mudar a minha trajetória, eu não preciso mais, portanto, ficar esperando terceiros, circunstâncias, obrigar-me a mudar. Por quê? Porque eu consegui identificar a renovação da misericórdia de Deus como um ambiente de mudança. Mas reforço, nós temos uma dificuldade tremenda para isso. Nós temos a tendência de negligenciarmos o ambiente da misericórdia de Deus para mudarmos. Só que quando a gente negligencia isso, nós nos equiparamos ao bicho, porque o bicho é que foi programado lá no seu DNA a ser o que é para sempre, até a sua morte. E nós, enquanto seres humanos, não.
O João de Barro, por exemplo, ele foi programado a construir casa de João de Barro do mesmo jeito até o final da sua existência. Não vai ver uma casa de João de Barro com elevador panorâmico, com piscina. Por quê? Porque ele foi programado a isso. Agora com a gente tem que ser diferente. Aí vem um cônjuge e diz o seguinte: quando eu casei com você, você sabia que eu era assim. Peraí, eu sabia que você era assim, eu não sabia que você ia ficar assim 30 anos. Porque aí não é um casamento, é um Kinder Ovo. É uma surpresa desagradável. E o que a Bíblia está mostrando para nós é que a cada manhã, quando Deus renova as suas misericórdias, Deus está olhando para mim e dizendo o seguinte: bom dia, Daniel, bom dia, Senhor. E aí, o que você vai fazer, Daniel, com essa janela de Kairos que se abre diante de você? Não me diga que você vai fazer hoje de novo, Daniel, o que você anda fazendo há 10 anos. Não me diga, Daniel, que você vai continuar se comportando assim, tratando sua esposa assim, tratando seu filho assim. Não me diga, Daniel, que mesmo com essa janela de oportunidade que se abre, você vai continuar nutrindo este hábito de mentira na sua vida, que você vai continuar nutrindo este hábito de fofoca na sua vida. Você mais parece um bicho, meu filho. Só que deixa eu te dizer uma coisa: você não é um bicho, você foi criado à minha imagem e à minha semelhança. Você pode fazer diferente, você pode nutrir um olhar diferente para consigo, para com a vida. Você pode aprender a olhar para frente. Vejam aí as minhas misericórdias sendo renovadas sobre a sua vida, para que você então tenha a chance de recomeçar. Não espere que a vida ou que terceiros obriguem você a mudar. Escolha fazer dessa oportunidade que Deus está dando à sua vida, todas as manhãs, a possibilidade de hoje ser melhor do que você foi ontem, de amanhã ser melhor do que você foi hoje. Porque uma coisa é certa: todos nós temos coisas que precisam ser mudadas, corrigidas, aperfeiçoadas na nossa vida. Então, ao contemplar as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre a sua vida a cada manhã, diga para Deus: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e ajuda-me, pelo poder do Teu Espírito Santo, a que eu caminhe os caminhos do Senhor. Amanhã, portanto, será uma oportunidade de recomeço para cada um de nós. E a minha oração, o desejo do meu coração, é que você, em nome de Jesus, não desperdice as oportunidades de recomeços que surgirem na sua vida, para o seu bem, mas acima de tudo, para a glória do nosso Deus. Amém.